muito felizes aqui nessa noite, nesse início de noite. Estamos aqui reunidos para louvar, para adorar o Senhor. E quero dizer que todas vocês são muito bem-vindas. Quem está vindo aqui pela primeira vez, estamos visitando, sinta-se em casa. Essa é a casa do Senhor. Nós estamos aqui reunidos como família do Senhor. Então sinta-se abraçada. Você está na presença do nosso Deus. Estamos aqui em família. E vamos nesse momento adorar o Senhor, render a Ele o nosso coração, render a Ele as nossas vidas. Eu quero convidar você, a nesse instante que está no seu lugar, você pode olhar para essa pessoa que está ao seu lado, essa mulher que está ao seu lado. Você pode dizer o quanto ela é bem-vinda, que traga uma palavra de bênção sobre ela. Diga o quanto ela é amada pelo Senhor. Diga o quanto ela é especial. Nós estamos aqui nessa noite para celebrar a presença do Senhor em nosso meio. Sim, Jesus, o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Glória a Deus. Estamos felizes, Senhor, nessa noite. Estamos felizes, Jesus, de estarmos aqui em tua presença, Senhor. Estamos felizes, Jesus, pelo acesso que o Senhor nos deu ao Pai.
vocês possam ser todas bem-vindas à casa do Senhor. Tem algumas mulheres que estão ali em pé. Nós temos lugares aqui nessa mesa, ó, do lado esquerdo. Você pode se direcionar aqui, tá bem? Fiquem à vontade, vamos se acomodando. Eu queria saber se existe alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez. Se estiver, olha, eu tenho algumas amigas aqui, Juliana, Marina. Tem mais mulheres nos visitando ali atrás. Em todas as mesas tem visitantes, né? Glória a Deus. A Imaculada. Glória a Deus. Sejam todas bem-vindas. Aqui é a nossa casa, a casa do Pai, a casa do nosso Deus. Amém? Se você gostar de saber mais informações sobre como nós funcionamos como igreja, temos o nosso Instagram, né? CC Orvalho, onde você pode estar vendo. Temos também ao final do culto o nosso balcão de informações, onde vocês podem saber mais sobre os nossos grupos de relacionamento, como nós funcionamos como igreja, como casa, sobre os nossos ministérios, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 12, 43. Marcos 12, 43. E chamando para perto de si os seus discípulos, Jesus lhes declarou: com toda a certeza vos afirmo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os demais ofertantes. Verso 44. A senhora, entretanto, da sua penúria deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Nesta passagem, nós estamos vendo uma mulher viúva que ela faz uma oferta, não do que lhe sobrava, mas de todo o seu sustento. Podemos observar aqui uma entrega genuína e uma fé no Deus que provê. Você pode repetir comigo: o Deus que provê. Forte, mulheres, o Deus que provê. Essa viúva, ela entendeu sobre o Deus que provê. Ela entendeu que existe um Deus que ele entra com providência nas nossas casas. Existe um Deus onde a gente pode orar, onde a gente pode se relacionar, onde ele pode nos ouvir ali através da oração. E ele entra com providência nas nossas causas, amém? E ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E eu gostaria de falar para você que existe uma frase que diz assim: você não pode dizer que ama aquilo que não ajuda a construir. Eu vou repetir de novo essa frase. Atente bem os seus ouvidos. Vamos sentando, mulheres, amém? Vamos sentando. Atente bem os seus ouvidos. Você não pode dizer que ama aquilo que não ajuda a construir. Sabemos que temos muitos desafios e muitos compromissos para honrar aqui na casa do Senhor. E que é necessário recursos para o sustento da casa do Senhor. E eu gostaria de orar nesse momento. Nós temos luzes, nós temos todos os meses funcionários, nós temos todos os meses um relatório de contas mensais a pagar. E eu gostaria de orar nesse momento pelo seu coração que vai ofertar nesta noite, que vai dizimar. E também gostaria de orar, vai aparecer aqui no telão o nosso QR Code. Orar também por aquela pessoa que nesta noite não pode ofertar, que está desempregada, para que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, amém? Vamos colocar as mãos nos nossos corações.
Pai, nesta noite, Jesus, eu oro, Pai, por cada coração que está aqui, Jesus, na tua casa, Senhor. O Senhor conhece, Deus, o oculto e o profundo, Jesus. O Senhor conhece, Deus, o deitar e o levantar. O Senhor conhece, Senhor, os desafios do dia a dia de cada mulher que está aqui, Jesus. Pai, eu te peço, Pai, que nessa noite o Senhor possa abençoar a vida daquelas mulheres que trouxeram a oferta para a tua casa, Senhor, que tem dizimado, Senhor, fielmente, Senhor, que o Senhor possa abençoá-la, Pai. Mas eu também oro, Senhor, para aquelas pessoas que não podem dizimar, que não podem ofertar na tua casa, Jesus, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, que o Senhor possa trazer entendimento da tua palavra, Jesus, que o Senhor possa trazer também compromisso, Pai, para essa vida, Senhor, se for o caso, Jesus. Pai, abençoa a todos, Pai, em nome de Jesus, amém. Nesse momento você pode direcionar o seu celular e colocar aqui, eu não sei, Jéssica, a gente está com a maquininha ali atrás? Também temos uma maquineta aqui na igreja, onde a gente pode estar recolhendo, amém? Que Deus abençoe. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Você já se sentiu esquecida por Deus? Esté foi escolhida para um tempo muito específico. Ruth foi escolhida pela sua fidelidade, Maria pela sua obediência e Débora para liderar. Percebe uma coisa? Nenhuma delas parecia pronta. Esté era órfã, Ruth estrangeira, Maria jovem demais e Débora uma mulher em um tempo liderado apenas por homens. Mas Deus não escolhe currículo, Ele escolhe coração disponível. Esté se posicionou, Ruth permaneceu, Maria disse sim e Débora se levantou. E hoje Deus continua fazendo a mesma pergunta: a quem eu posso usar?
Talvez você se sinta comum, invisível, despreparada. Mas se o céu colocou você neste tempo, é porque ele tem um propósito na sua vida. Você não foi esquecida, você não foi ignorada, você foi escolhida para um tempo como este. Glória a Deus. Queridas, salvem esta data. Deixa eu ficar aqui de lado. Dia 18 de agosto, nós teremos o nosso imersão. Escolhidas. Você é uma mulher escolhida para um tempo como este, amém? Você pode repetir comigo: eu sou escolhida para um tempo como este. Assim como Esther, assim como Maria, assim como tantas outras mulheres que se sentiam mulheres comuns, eram mulheres comuns, mas o Senhor viu a disponibilidade do coração dessas mulheres. E o Senhor, Ele deseja isso. O Senhor, Ele deseja só que o nosso coração esteja disponível para Ele. E aí Ele vai, Ele opera, Ele faz. Amém? Nós vamos ter, pode deixar o banner, amém? Nós vamos ter dia 18 de agosto, nossa imersão. As inscrições, elas vão ser abertas em junho. Mas ao longo do tempo, tanto no nosso Instagram, né, CC Orvalho, lá vai estar um link da bio, onde você vai fazer a inscrição. E durante os nossos cultos também vai ser divulgado aqui na nossa igreja, no Fique por Dentro, quando estiver aberta essa inscrição. Vai ser um dia onde a gente vai passar o dia inteiro aqui na igreja, né? Vai ter um período pela manhã, teremos salas de oração, né, pastora Deise? Nesse dia também teremos a sala de oração com a irmã Lúcia, com a irmã Fátima, com a Vevé, com a pastora Deise. Também teremos o nosso período da tarde, né, com pregação, com louvor. Então vai ser um dia preparado para nós mulheres, para nos alimentarmos, para buscarmos mais o Senhor. Amém? Então já salva essa data, porque as vagas elas são limitadas. Serviremos almoço aqui na igreja nesse dia também. Amém? Então, 18 de agosto, você já se programa. Estou avisando com antecedência, porque as vagas são limitadas. E o desejo do meu coração é que todas vocês participem. Amém? Juntamente com as suas convidadas. Amém? Agora vamos passar mais um vídeo. Olá, sou o pastor Alan. Eu sou a pastora E Graciele. somos um casal cheio da graça. Dia 23 de maio, você não pode perder a segunda conferência Legacy para casais. Estaremos na comunidade Cristão Orvalho e você é o nosso convidado para essa noite. Quero fazer um convite especial para todos os casais, o Sindicato dos Homens Casados vai estar presente lá. As mulheres também. Eu vou falar de coisas que não entendo nas mulheres. Eu de coisas que não entendo nos homens. Então eu espero você. Até mais. Até. Glória a Deus, aleluia. Pai do Senhor, mulheres. Feliz com a presença de todas aqui. Sejam todas bem-vindas. Desfrute da presença do nosso Senhor Todo-Poderoso, pois Ele já está na casa. Quem já sentiu a presença dEle? Amém. Gente, eu estou aqui para fazer um convite especial a você que é casada, noiva ou namorada. Aqui na igreja acontecerá a nossa segunda conferência Legacy para casais, em maio, com esse casal. Será um tempo precioso, onde Deus bradará a sua vontade para o nosso casamento e é de extrema importância que você esteja conosco. Quem é casada, namorada ou noiva aqui? Uau! Tira uma foto. Nós estaremos no final do culto fazendo as inscrições e vem estar com a gente fazer esse investimento poderoso para o seu casamento, tá bom? Obrigada. Agora eu gostaria de chamar aqui a pastora Melissa Guimarães, a Melissa, que auxilia o pastor Dino
ali na Igreja de Cristo Salinas. É uma mulher muito usada pelo Senhor. Esses dias eu vi mais uma coisa de um trabalho da pastora Melissa, que é um trabalho que ela faz também muito legal com as crianças, né? Não sabia, é incrível. E ela também desenvolve um trabalho maravilhoso com mulheres. E ela aceitou vir aqui na nossa igreja ministrar para o nosso coração. Desde já agradeço. Vamos orar, vamos levantar assim as mãos para orar pela vida da Melissa, amém? Pai, abençoa, Pai, a vida da tua filha, Jesus. Usa, Senhor, capacita, Pai, cada vez mais, Deus. Pai, que ela seja, nesta noite, Senhor, usada, Senhor, cada vez mais, Senhor, para falar, Senhor, aos nossos corações. Pai, da sabedoria vinda do alto, Jesus. Não uma sabedoria humana, Senhor, mas uma sabedoria, Senhor, que vem de Ti, Senhor. Pai, que a palavra, Senhor, ela vinha, Senhor, a penetrar, Pai, em cada coração que está aqui nesta noite, Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, ela vinha a penetrar, que ela vinha a nos confrontar, Senhor. Que a gente não venha sair, Pai, nesta noite, Senhor, da mesma forma que entramos, Senhor. Mas sim, Senhor, com uma consciência, Pai, com um entendimento, Senhor, a respeito de Ti, Jesus. Pai, usa, Senhor, a Tua filha nesta noite. Amém. Boa noite, queridas, graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. Tinha quanto tempo que eu não vinha? Uns 2 anos? Tem estudo, não? Foi ano passado? Gente, eu estava com saudade de 2 anos, viu? E eu agradeço o convite na pessoa da Alessandra, do Patrício. É muito bom estar aqui com vocês. E sim, eu queria falar rapidinho sobre o trabalho que nós desenvolvemos com mulheres. É um trabalho interdenominacional, não serve apenas na nossa igreja local, chama Missão Apenas Eu. E se você quiser seguir no Instagram, já pode pegar seu celular agora, pega aí agora seu celular e procura @Missão Apenas Eu. E aí você já segue. Na sequência, já procura @melbguima e já me segue para a gente ser amiga também no Instagram. Porque eu quero te servir como for possível. Porque eu quero ser gasta para o reino de Deus. Amém, queridas? Quem aqui quer ser gasta no reino de Deus? Aleluia! Eu estava comentando aqui com a Elasa, também pastorei a igreja junto com o marido, o pastor Ricardo, veio conosco aqui. Fiquei de pé, irmã, para todo mundo te conhecer. Elasa, minha amiga, minha irmã, nós trabalhamos juntas também na Missão Apenas Eu. E a gente estava conversando como o Espírito Santo é um só. Nossa conferência de mulheres em novembro é para um tempo como este. Vocês acreditam, gente? O Espírito Santo é o mesmo. E opera nos vários lugares, nas várias formas, comunicando com o seu corpo uma só mensagem, amém? Porque nós somos uma só igreja, amém, queridas? Você pode fechar seus olhos mais uma vez, para nós orarmos mais um pouco? Obrigada, Senhor, pela Tua presença já manifesta nesse lugar. Te agradecemos, ó Deus, por Tua bondade, graça, misericórdia, que nos seguiu até aqui e permanece conosco. E clamamos para que nada se perca essa noite. Que absolutamente tudo que você imaginou que estaria sendo plantado nos nossos corações, encontre pouso e terra fértil. E multiplique a 30, a 60 e a 100 por 1 nos corações das minhas irmãs nessa tarde aqui no poder que é no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O tema que eu trouxe hoje para você, querida, é: você não é o que você faz. Você pode dizer isso para quem está perto de você? Você não é o que você faz. Então a proposta é que nós reconstruamos a nossa compreensão a respeito da nossa identidade. Você está pronta? Eu preciso que você preste bem atenção no que nós vamos compartilhar essa noite.
Existe, queridas, uma tendência quase que instintiva de todas nós de buscar segurança em etiquetas sociais. A gente vai se escorando nessas etiquetas que ou as pessoas colocaram em nós, ou nós colamos em nós mesmas. Então, é muito natural, por exemplo, quando a gente é apresentada, a gente primeiro listar os nossos cargos e as nossas funções, não é assim? Então, quando eu me apresento, a Alessandra me apresentou aqui e ela falou de algumas etiquetas e algumas funções que eu exerço. No geral, normalmente eu me apresento, eu sou Melissa Guimarães, sou arquiteta de formação, ministra do Evangelho por vocação, sou esposa do pastor Dino, mãe da Nicole e da Vitória, e não tem nada de errado a gente se apresentar assim, porque afinal de contas, tudo é verdade. Mas o problema e o perigo reside na repetição exaustiva dessas funções, porque elas acabam colando na gente e definindo a gente por completo. Mas nós não somos o que nós fazemos. Nossa definição, ela ultrapassa em muito as etiquetas sociais que grudam na gente. Então, a gente pensa muitas vezes que nós somos apenas a soma desses papéis que nós desempenhamos. E isso eu chamo de equívoco da identidade baseada na performance. E aí, se a gente não performar bem, a gente fica se sentindo bem ruim, não é assim? Porque a gente acredita que a gente é o que a gente faz. Se um desses papéis falhar, o problema causado nos nossos corações e na nossa mente é muito profundo. Se a gente insistir em ligar nossa essência a funções passageiras, porque elas são ou não são passageiras, queridas? Sim. Você vai esposa para o céu? Você apresenta a credencial de mãe quando chega no céu? Nenhuma dessas funções ultrapassa para a eternidade. Mas se a gente confia nisso e baseia a nossa estrutura emocional e espiritual no que é passageiro, a gente vai construir uma identidade na areia. Uma identidade de areia. E aí, como eu falei antes, se um desses papéis falha, a estrutura da nossa saúde mental e espiritual entra em colapso. Porque a gente não sabe o que é que vai restar debaixo dos escombros de uma dessas funções derrubada. Isso acontece sempre que alguém perde um emprego, sempre que alguém perde um ministério, acontece sempre que alguém perde um casamento, ou quando alguém perde um filho. A gente entra em parafuso de confusão de identidade. Porque nós insistimos em construir a nossa identidade no que passa. E a gente precisa entender um alerta vital. Mesmo os sonhos realizados, como um casamento ou a maternidade, eles têm potencial criador de identidade. E a gente vai se escorando, e se a gente não vigia, a gente pode confundir o nosso coração. Mesmo mulheres inteiras em Deus podem, a partir de um sonho realizado, ser confundidas na sua identidade. Você já conheceu alguém assim? Talvez você seja alguém assim. Um sonho cumprido pode ocupar um lugar que não é seu, comprometendo por completo quem você é e nos fazendo acreditar que só existe vida se aquele fazer ou se aquela função estiver em dia. Há um texto bíblico que é o que eu quero partilhar com você e é sobre ele que nós vamos nos inclinar essa noite. É uma frase apenas. Está lá em Provérbios, capítulo 23, verso 7, a parte A do versículo, não é nem o versículo todo. E ele diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. A nossa percepção de nós mesmas, queridas, não nasce do que realizamos exteriormente, mas do que processamos na nossa alma.
Não é o que a gente faz que as pessoas veem, que identifica quem nós somos. É como nós nos vemos aqui dentro. E o que imaginamos ao nosso respeito vai ditar como agiremos no mundo e quem realmente nós seremos nos dias que nos foi confiado aqui sobre a terra. A gente viu aqui no vídeo, né? A gente, nesse tempo, nasceu com um propósito. Mas a gente só vai conseguir cumprir esse propósito se a gente souber quem a gente é. Você concorda comigo? Amém até aqui? Então, nós vamos tentar construir nossa percepção de identidade essa noite, reconstruir a nossa percepção de identidade a partir de uma engenharia da nossa alma. Você está pronta? Então, eu preciso realmente que você preste atenção, porque alguns conceitos vão ser colocados em xeque hoje à noite, para que a gente possa derrubar o que tem que ser derrubado e construir corretamente, para, quem sabe, no dia 18 de agosto, você receber da parte de Deus a direção que você precisa para o cumprimento do propósito para o qual você foi chamado. Amém, queridas? Glória a Deus. Primeiro ponto que eu quero levantar com você essa noite é a engenharia da alma, onde a identidade é forjada. Na antropologia bíblica, o conceito de alma, que quer dizer nefesh ou psique no grego, e coração, que a gente vai encontrar tanto lev como levav, esses dois conceitos na antropologia bíblica, eles são mais ou menos a mesma coisa, eles se confundem. É o centro da personalidade, é onde o intelecto e os desejos se entrelaçam, se misturam e se confundem. É nessa oficina que a identidade é forjada. É dentro da gente que a gente é construída correta ou erroneamente. E aí, utilizando a imaginação como ferramenta principal disso, a gente vai gradativamente descobrindo quem a gente é. E a gente vai construindo quem a gente é. A nossa imaginação, queridas, ela não é uma ferramenta neutra. A gente leu como pensa em sua alma, assim ele é, não foi isso? Na psicologia, a imaginação é uma ferramenta neutra. Ela é livre e neutra de qualquer coisa. Você não pode culpar ninguém pela imaginação, você não pode avaliar ninguém pela imaginação, ela acontece. Mas segundo as Escrituras, a nossa imaginação ela é frequentemente traduzida como desígnios, como intenções, como pensamentos do coração. Então não se trata de fantasia ou de algo irreal, mas da capacidade mental de projetar cenários e conceitos que nos aproximam ou nos afastam do projeto de Deus para a nossa vida. Tá claro? Então a imaginação do crente, ela não pode estar sujeita a qualquer tipo de influência. Porque a imaginação ela é criativa e tudo que é criativo, cria. A nossa imaginação precisa estar sujeita à verdade de Deus, para que, assim como a gente pensa, a gente seja. Como Deus pensa, a gente seja. Nós somos diariamente bombardeadas por propostas para a construção de alguém que a gente quer ser. E isso vai provocando a nossa alma, vai afetando o nosso coração, vai gerando emoções, sentimentos, vai provocando inclinações e desejos. Sem que a gente perceba, a gente já foi fisgada por uma imagem e já desejou parecer com aquilo que a gente viu. É ou não é assim com as redes sociais? Sem que a gente perceba uma ideia atraente de pessoas que a gente almeja ser, e aí insatisfeitas com quem somos, isso gera um problema muito sério no nosso coração. E a gente às vezes está triste, murcha, descontente, insatisfeita, não sabe por que é. Porque a gente se deixou fisgar pelas impressões que os olhares provocaram no nosso coração e na nossa alma. E deixamos que a gente fosse enganada por construções que nunca foram o projeto de Deus para a gente. E a gente vai desejando, desejando e sendo cada vez mais fisgado e tendo cada vez mais o coração e a identidade comprometida.
Nunca antes psiquiatras e terapeutas tiveram tanto problema para lidar de identidade como nessa geração. Essa geração padece de uma falta de identidade crônica. O povo não sabe quem é, gente. E é por estação, a pessoa é uma coisa no ano. Quem aqui já encontrou uma pessoa, depois de um ano depois, a pessoa é outra pessoa completamente diferente. Você diz assim, vale meu Deus do céu, cadê a fulana? Virou a cabeça, virou outra pessoa, e você não consegue mais nem conversar, não consegue mais nem acessar o coração, porque mudou. E aí, bota mais 2 anos em cima e a pessoa já é totalmente diferente de novo. Por causa dessa tendência da gente se deixar construir pelas coisas que a gente vê. Se a nossa oficina estiver produzindo imagens de insuficiência ou de glória própria, a nossa vida, queridas, vai ser um reflexo dessa distorção. O apóstolo Paulo nos convida a submeter esse tribunal interior do Senhor ao Senhor. E ele diz assim, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 5, portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. As nossas intenções e a forma como nós visualizamos o nosso futuro precisam passar pelo crivo da palavra do Senhor, para que seja uma construção eficaz, duradoura e que glorifica a Deus. A imaginação é uma faculdade que deve ser guardada e direcionada para o que é verdadeiro, para o que é virtuoso. E sem essa guarda, a gente vai se tornar refém de imagens, projeções e ideias que negam o projeto do Criador para nós mesmas. A gente precisa deixar que a nossa imaginação seja alimentada por coisas eternas. Para que a gente pare de sucumbir às atrações do mundo e às expectativas que outras pessoas colocam sobre nós. É na imaginação, é nessa oficina da alma que nós decidimos quem somos. E a mente, portanto, ela vai ser o cenário de um cerco espiritual que exige de nós muito mais do que mera passividade. Quem aqui pega o celular e fica assim, ó? Quando você menos espera, já deu meia-noite. 1 hora, 2 horas, passa rapidinho enquanto você está ali, ó, só bombardeando sua mente de imagens. Sem filtro, passivamente sendo alimentada por um monte de coisa. E aí, no dia seguinte, você não sabe porque você está doida para aparecer com alguém ou está muito insatisfeita com quem você é, com seu cabelo, seu nariz. Mas aquilo que você viu provocou afetos e desejos no seu coração. E você passivamente se deixou influenciar. Mas a gente não pode agir passivamente em relação a situações como essa. E é o segundo ponto que eu quero trazer com você essa noite. É o combate às fortalezas. E o combate aos sofismas mentais. A guerra pela identidade, queridas, não é vencida por esforço humano, mas pela demolição de estruturas da mente. Paulo, também aos Coríntios, mas dessa vez na segunda epístola, capítulo 10, versos 3 a 5, diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Se a nossa imaginação tem tanto potencial criador, ao mesmo tempo que ela absorve influências externas como uma esponja, nós precisamos de uma blindagem. Diga essa palavra, blindagem.
na mente, para não sermos enganadas por propostas diabólicas ofertadas a cada visualização de perfil nas redes sociais. Só que aqui o apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos aos Coríntios, ele não fala só de proteção, ele fala de uma luta. E eu preciso que você compreenda a diferença entre blindagem e proteção, de avanço e luta. São duas coisas diferentes. Não se trata de uma postura passiva, como eu falei, de ficar olhando e passivamente se deixar influenciar. O texto propõe que a gente se posicione combativamente, fazendo oposição àquilo que é mentira e àquilo que é diabólico e àquilo que faz oposição à verdade do Evangelho. Os termos que o apóstolo Paulo usa são armas, luta, destruição de fortalezas. E isso, gente, não acontece quando a gente está sentado no pudim esperando o ataque vir. Ninguém luta sentado. Luta, ataque, destruição de fortaleza, armas, elas acontecem de uma forma ativa. Ninguém derruba fortaleza sem estratégia, sem planejamento. Não se destrói argumentos sem preparo. Não se cativa pensamentos à obediência de Cristo sem antes ter se tornado alguém obediente ao Senhor. Então, o texto de 2 aos Coríntios que a gente leu recebe em uma das versões a palavra sofisma, justamente para nos fazer compreender o perigo dessa intenção diabólica contra as nossas mentes, na intenção de cativar e transformar o que é verdade em mentira. Porque o conceito bíblico de sofisma é falácia, argumento enganoso, raciocínio capcioso, que parece lógico, mas que é usado para desviar e confundir e afastar da verdade. Certamente você não segue seguidores do diabo. Tenho certeza que se eu abrir sua rede social hoje, você não está seguindo satanista. Mas é justamente no engano que o sofisma opera. É naquilo que a gente segue que parece tão inocente. Mas que sem a gente perceber, está como um sofisma, atacando verdades eternas, sem que a gente consiga perceber por causa do disfarce, por causa do engano, por causa da elaboração para seduzir, porque se apresenta como verdade, porque parece lógico, mas na verdade é a oposição à palavra de Deus. São essas propostas que têm um enorme potencial destrutivo para a nossa fé, porque a gente não percebe o que está acontecendo. E a gente vai acolhendo, e aquilo vai entrando e vai minando as verdades eternas. E aí, quando alguém diz que você é filha amada de Deus, você não consegue acreditar, porque outras ideias contrárias àquilo foram minando sua identidade eterna. E você foi acreditando. E aí uma série de outras coisas vai desdobrando a partir daí. Você se torna infiel, ingrata, rebelde, descontente com Deus. Tudo porque você se deixou enganar por mentiras diabólicas. Vocês estão entendendo, gente? O objetivo do inimigo das nossas almas é nos afastar da verdade de Deus. É incitar desobediência, criando no nosso coração uma insatisfação com quem Deus nos fez para ser, gerando medo de perder posições, medo de perder reputação, culminando em afastamento e, por fim, rebelião. Gente, ninguém se rebela do nada. Rebelião não acontece do dia para a noite.
É algo que está sendo plantado sorrateiramente no coração da pessoa. E nunca começa grandão, sempre começa miudinho. É uma palavra, uma imagem, uma ideia que você acolhe e deixa que aquilo de alguma forma comece a gerar impiedade no seu coração. Quando você menos espera, você está lá nesse lugar. Então, garantir que a nossa imaginação vai receber a influência certa e que, por fim, vai nos conduzir a ser quem Deus nos fez para ser, nos responsabiliza diante de Deus e de nós mesmos para um compromisso diligente contra toda ideia, imagem, conhecimento ou filosofia que faça oposição à palavra da verdade. Isso é luta. Isso é guerra. Queridas, nós estamos em guerra. Entenda isso. Ah, Mel, tu veio mesmo assustar a gente? Infelizmente, foi. Porque é maravilhoso nós nos reunirmos, todo mundo aqui está bonito. Eu me arrumei para estar aqui hoje com vocês. Nós nos perfumamos. Tem coisa melhor do que encontro de mulher? Tem não, gente. É bonito, perfumado, cheiroso. É bom demais encontro de mulher. Homem não consegue fazer um negócio assim. Eles pelejam, aí só funciona quando chama a gente para ajudar. Mas nós não podemos nos enganar pela beleza das coisas e não fazer tratos profundos e comprometidos com o nosso próprio coração. Se nós queremos ser mulheres que sabem quem são, se nós queremos ser mulheres que respondem ao chamado e ao propósito de Deus para a nossa vida. Aprenda a ouvir da boca certa do seu Pai Celestial, Criador de todas as coisas, aquilo que vai construir sua identidade. E com isso, a partir dessa verdade, faça oposição a toda mentira do inferno. Não se deixe moldar por aquelas mentiras culturais que sussurram que o seu valor depende da aprovação nas redes sociais ou de sucesso profissional impecável. Não se deixe acreditar nisso. A orientação bíblica não é para autopromoção, mas é de uma atitude de humildade diante do Deus que conhece quem somos, porque nos criou. Faça oposição àquilo que é mentira. Não se torne mera espectadora da sua própria mente. Confronte ativamente cada pensamento que tenta usurpar a soberania de Cristo na sua identidade. Seja diligente, intencional com isso. Passou por uma situação com uma irmã, reagiu estranho, a palavra desceu atravessada, vai ter com Deus. Apresenta aquilo diante do Senhor. Senhor, está aqui meu coração. Eu fui conversar ali com a Elasa, não gostei do que ela disse, não. Desceu atravessado, Jesus. Eu estou pensando isso na minha irmã. Ajusta meu interior aqui. Porque eu não posso me deixar moldar pelo que ela falou, nem posso distorcer o que a minha irmã falou. E aí o Espírito Santo, Espírito Santo glorioso, vem e fala ao nosso coração, aponta o que é pecado, te conduz a um lugar de retorno. Você chega para a irmã e diz, Elasa, me perdoe, minha irmã. Ou então você dá uma oportunidade para a irmã dizer o que foi que aconteceu. Minha irmã, tu falou um negócio que não desceu legal. Por favor, me explica o que é que tu quis dizer com aquilo. E aí, porque você optou andar na luz, o Deus que anda na luz resolve a situação. Mas a gente vai se escondendo de Deus. Gente, quando a gente tem um problema de relacionamento, especialmente entre nós, entre irmãs, e a gente não apresenta isso e põe luz, sabe o que é que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo assim, Senhor, pode sair do meio dessa relação aqui, porque eu não quero você nela. Eu quero manter a amizade aqui com a minha irmã, sem você junto. Porque a Bíblia diz que Deus não anda onde há trevas. Então, se há ocultamento de sentimento, de impressão, de chateação, Deus não está no meio dessa relação, gente. Não tem unidade. Se não tem unidade, tem o quê? Divisão, facção, ira. Obras da carne.
E onde há essas obras, há todo tipo de mal. É isso que a Bíblia diz. Percebe como é que as coisas vão acontecendo dentro de nós? Nós precisamos confrontar ativamente cada pensamento contrário à verdade da eternidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu queria que você anotasse essa frase. Não tema perder papéis. Tema perder-se neles. Não tenha medo de perder um filho. Tenha medo de se perder na maternidade. Não tenha medo de perder marido. Tenha medo de se perder no casamento. Não tenha medo de perder ministério. Ministério, gente. Tem gente se perdendo no ministério. Papéis vêm e vão. Identidade fica para sempre. Para vencer, é preciso que a nossa mente seja lavada pela palavra, permitindo-nos aceitar a medida que Deus estabeleceu para nós. E esse é o terceiro ponto dessa noite que eu quero dividir com você. É o princípio de Metron, a libertação pela medida de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, nós vamos ler dos versos 1 ao 8. Romanos capítulo 12, versos 1 ao 8. E diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé. Diga, a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O antídoto para a ansiedade da comparação é o conceito grego de metron, a medida. Metron, a medida que Deus estabeleceu ou distribuiu. Metron, queridas, não é uma limitação punitiva. Ah, Deus me deu essa medida porque Deus não quer que eu seja tão grande quanto a Alessandra. Não, esse não é o conceito de metron bíblico. O conceito tem a ver com delimitação intencional. Deus fez uma delimitação para cada um dos seus filhos. Intencionalmente, Ele nos deu uma medida. Nem aquém, nem além. A medida. Repita assim comigo: eu sou na medida. Agora você diz para sua irmã: você é na medida. Metron é a graça específica para o que você foi chamada para viver, para o que você foi chamada para carregar, para o que você foi chamada para manifestar. Quando nós ignoramos o nosso metron, nós assumimos fardos que esmagam a nossa alma. O apóstolo Paulo nos exorta a ter um conceito equilibrado a nosso respeito.
e a examinar os nossos próprios atos para não cairmos na armadilha da comparação. Olha o que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 6, versos 4 e 5. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Quando a gente não está satisfeito na delimitação que Deus nos deu e a gente quer avançar para os limites além do que Deus definiu, a gente quebra. Quebra que aparta a gente. Porque Deus não nos fez para suportar a medida da outra. Eu dou conta da minha medida. Eu não dou conta da sua. Então, quando você olha a vida de alguém, por favor, não se compare. Uma vez, uma pessoa chegou para mim, isso há muitos anos atrás. Chegou para mim e disse assim: mulher, porque deve ser muito fácil ser tu. Eu disse: é? Aí uma coisa que eu não sabia. Ela é, porque tu casou com o grande amor da tua vida. Não teve relacionamentos fora do casamento, assim, né? Eu casei virgem, o Dino também. Casaram tudo bonitinho, tudo certinho na igreja. 3ª geração de crente. Tem 2 filhas crentes. Serve ao Senhor. Tudo dá certo para ti. Aí eu disse: tu acha? Aí ele: eu acho. Eu disse: pois deixa eu te contar aqui quem eu sou e o que eu passei. Aí eu comecei a listar. E ela foi crescendo os olhos, crescendo os olhos. Daqui a pouco ela estava chorando. Eu nunca imaginei que tu tivesse passado por isso, Mel. Eu disse: pois é, porque você não conhece a minha medida. Só eu conheço. Então, se alguém chegar para você e dizer assim: eu queria ser como você, aí diz assim: queria não. Queira ser como Cristo. Se tem alguma coisa que você pode imitar em mim, é a minha imitação de Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo diz, né? Sede meus imitadores, como eu imito Cristo. Imite o meu imitar. É isso que ele está dizendo. Então, quando nós ignoramos o nosso metron, a gente vai assumir esses fardos que vão esmagar a gente. E o apóstolo Paulo nos exorta a ter um conceito equilibrado. Preste atenção, viver dentro do seu metron significa reconhecer que você recebeu uma medida de fé. Coloca tuas mãos assim em posição de receber. Você recebeu uma medida de fé. Agora fecha as mãos. É a confiança exata para o seu caminho, sem precisar da porção alheia. Agora abra de novo suas mãos. Você recebeu uma medida de graça. Aí fecha a mão. É o favor divino que capacita você para as suas responsabilidades específicas, protegendo de viver fora do projeto de Deus. Abre de novo as mãos. Você recebeu uma porção de responsabilidade. Fecha as mãos. Essa tu segura fechada aí mesmo. É o limite do que você deve carregar. Fora disso, queridas, não lhe diz respeito. Não é sobre você. E se não é sobre você, não gaste 1 minuto sequer de energia com isso. A falta dessa compreensão da medida impõe julgos pesadíssimos sobre a mulher moderna. E sabe o que é que esse julgo vai gerando? E aí, presta atenção no que essa falta de alegria na medida pode causar. Divinização da maternidade. Alguém já ouviu falar nesse termo? Essa geração é a geração que diviniza a maternidade. Idolatria da infância. Já ouviu falar nisso? Por quê? Recorrência da divinização da maternidade. A maternidade é um negócio tão divino que o filho se torna um pequeno Deus.
E aí tem uma geração de mães aí divinizando os próprios filhos, tornando os filhos ídolos. Deixa eu dizer uma coisa para você, seu filho não dá conta de ser o Deus da sua existência. Isso é uma carga pesada demais para uma criança carregar. Seu filho não dá conta de ser o motivo da sua alegria. E às vezes a gente não sabe porque Deus está tocando no filho de algumas. Para ver se desperta as irmãs que estão idolatrando os próprios filhos. Queridas, isso é grave. Mas por quê? Porque a gente insiste e não está satisfeito na nossa medida. A gente olha para outra mãe e a gente acha que a gente está aquém. Ai, fulano é melhor mãe do que eu tenho que... Ai, eu tenho que me preparar, porque eu tenho que fazer não sei quantos cursos, porque eu tenho que fazer... Tem um exemplo que eu sempre levo lá na igreja. É assim, eu tenho que fazer curso para montar lancheira. Ô, gente, tudo bem, você faz o curso para montar lancheira, não tem problema, não tem nada de errado em si com o curso. Mas a pessoa não tem tempo para discipular o filho, mas tem tempo para aprender a transformar a banana num golfinho. Não entendo. Como é que você tem? Você tem tempo para isso, mas não tem tempo para as coisas eternas. Para construir um caráter naquele pequeno futuro homem e mulher de Deus. Porque Deus não criou o bebê, gente. Acordem para a vida. Deus não criou nem o bebê, nem a criança. Deus criou homem e mulher. Eles vão ser homens e mulheres. E se você fica nesse lugar de divinizar uma criança, puro, inocente. Não, tem pecado na criança, precisa ser disciplinado, precisa ser orientado, precisa ser apontado como uma flecha. Porque filho tem destino e pai e mãe é guardião da missão do filho. Você quer ver seus filhos, homem e mulher de Deus? Quem quer ver filho, homem e mulher de Deus aqui? Então sai desse lugar aí. De ficar comparando sua maternidade com os outros. Vai para a Bíblia. Deuteronômio 6. De manhã, de tarde, de noite, quando sentar, quando levantar no caminho, indo para o colégio, voltando do colégio. Vai ensinando o menino a verdade eterna. Vai confrontando teu filho no pecado, porque o mundo vai confrontar. O mundo vai esmagar teu filho. É melhor que você crucifique seu filho do que outra pessoa. A Bíblia diz que cada um de nós tem uma cruz para carregar, não é verdade? Você acha que seu filho não tem cruz? Ele tem, porque você não vai para o céu não, gente. Tem cruz para o filho da gente. Melhor é que a gente seja quem está martelando os cravos nas mãos dos nossos filhos, do que um ímpio. Vamos nós fazer o trabalho. Mas é na nossa medida, do jeito que as Escrituras falam. Quer ver outra coisa? Que descontentamento na medida também causa o famigerado empoderamento feminino. Tudo empoderada com poder errado. Tem uma história que eu gosto demais na Bíblia de uma mulher que se arrastava há 12 anos por causa de uma enfermidade. A Bíblia diz que era um fluxo de sangue que não parava. Aquela mulher devia ter uma anemia profunda. E ela se arrastava, não era só por causa da multidão, era porque provavelmente não tinha mais força nas pernas. 12 anos sangrando. E aquela mulher pensa, se eu ao menos tocar na orla da veste de Jesus, eu serei curada. Não foi a orla que curou a mulher. Quando Jesus é tocado, ele diz o quê? Quem sabe dizer o que ele diz? De mim saiu poder. Esse é o verdadeiro empoderamento feminino, queridas. É prostradas aos pés de Jesus, agarrada na barra da saia dele. Isso é empoderamento. Porque é nesse lugar que o poder de Deus vem sobre nós. Mas se a gente fica se comparando com as outras, a gente não se arrasta aos pés de Jesus.
Ultrapassar o seu metron não é sinal de santidade extra ou de superação de limites, como alguns costumam ensinar mulheres a superarem os seus limites. Nós não temos que superar os nossos limites. Nós temos que estar contentes com os limites que Deus nos deu. Agora, nem aquém, nem além. Não é fazendo apologia à mediocridade, porque a medida que Deus te deu não é medíocre. É plena, completa. É tudo que você precisa. Nós recebemos aqui as medidas, não foi? Fechamos as mãos para agarrar todas elas, não foi? Essa medida que Deus tem para você é sua, funciona. Superar os limites que Deus impôs é uma violação do design divino e conduz a rebelião e medo. Entender o metron muda a forma de ver a comparação. Não é mais sobre ter mais ou menos, é sobre ser fiel à medida que você recebeu. O resultado de uma vida estabelecida no metron é uma liberdade profunda que nos cura da cobiça e da curiosidade doentia pela vida alheia. Tu viu, mulher, o que fulana de tal fez? Aí você vai responder, mulher, não faço ideia do que a mulher está vivendo. Tem um mal que fazer. Acho que tem muita casa que está faltando roupa suja para lavar, só pode. Porque se a gente for focar no que a gente tem para fazer, queridas, é uma vida inteira de muito trabalho, porque tem muita responsabilidade. Todas nós temos. Ninguém está aquém de ninguém. Entenda isso. E o quarto ponto que eu queria dividir com você para finalizarmos e orarmos. Servir com propósito e descanso. A reconstrução da identidade vai nos transportar do fazer para ser para o fazer porque somos. Você entende a diferença? Eu não vim aqui ministrar a palavra para você para ser alguém. Eu vim aqui ministrar a palavra para você porque eu sou. Sem convencimento. É só confirmando uma realidade. Deus me confiou uma missão. Não é falsa modéstia, nem falta de humildade. É saber a medida. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, ai, tu devia já estar pregando em muitos lugares, porque tu prega muito bem. Eu disse, não é a medida que Deus me deu. Por favor, não seja voz do inferno para gerar em mim um desejo que não é o que Deus tem para mim. Eu quero estar contente com a minha medida. Minha medida hoje, dia 18 de abril de 2026, era ministrar a palavra de Deus para as mulheres da Orvalho. E eu quero ser fiel à minha medida. Quando nossa essência está ancorada na paternidade de Deus, os nossos papéis deixam de ser uma fonte de estresse e passam a ser uma oferta de gratidão. Em Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24, diz assim, tudo o que fizerem, diga tudo, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Note que tudo o que fizerem inclui o papel de esposa, o papel de mãe, o papel de profissional, o papel de amiga, o papel de filha, o papel de serva, o papel de empresária, o papel de dona de casa, o papel da ministra de louvor, da ministra da palavra, da professora do infantil, da pastora.
tudo o que fizerem, façam como ao Senhor e não para homens. Todos nós, queridas, em todas as funções e em todos os lugares, estamos incluídas nessa chamada para a glória de Deus. Ah, Mel, mas eu estou só em casa fazendo bolo para os meus filhos. Faça bolo para a glória de Deus. Eu prometo, querida, se você começar a confiar na sua medida, cuidar da sua imaginação, para não se deixar bombardear por ideias diabólicas, você começar a pensar o que a palavra de Deus diz a seu respeito, você vai se tornar alguém contente, satisfeito em Deus e melhor, vai viver para a glória do nome dele. O dia chega em que os filhos não são mais pequenos. Para mim foi a fase mais desafiadora da maternidade até aqui. De filhas adultas. Meu Deus, eu nunca imaginei que fosse tão difícil ser mãe de adulta. Mas está passando assim. Não porque elas vão deixar de ser adultas, né? Mas está passando o meu processo, né? Tudo vai passar, gente. Minhas filhas já não dependem mais de mim. A maternidade é meio que um papel com um nome escrito para mim hoje. Eu não tenho mais funções maternais. Minha mais nova vai fazer 21. Minha mais velha vai fazer 23. Mais velha formou, mais nova forma ano que vem. Tem ministérios, vocações, estão servindo ao Senhor. Não tenho nem assim filho para orar para converter, a menina ainda estão servindo a Deus. Glória a Deus. Cadê a mãe? Imagina se eu tivesse com a minha identidade escorada na maternidade, eu estava pirando o cabeção agora. Ou então enchendo o saco das minhas filhas, atrapalhando o voo delas, porque queria que elas continuassem debaixo da minha saia. Todos os papéis vão passar, porque tudo vai passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, o que Deus diz ao seu respeito e diz sobre quem você é que fica. E é nisso que você precisa construir quem você é. A satisfação real não vem do reconhecimento humano, mas de uma vida que descansa na recompensa da herança eterna. Se tudo o que somos e temos é fruto da vontade de Deus, que mérito há na performance? Se o que eu recebi, a habilidade de falar, a habilidade de pregar, certo? Vem de Deus ou não vem de Deus? Se vem de Deus, como é que eu posso me achar alguma coisa? Não é meu. Entende? Então, se você vê alguém arrogante por causa de algum dom, você tem que ter a misericórdia e compaixão dessa pessoa, porque ela não está entendendo nada. Até beleza física, gente, é Deus que dá. Ah, por que Deus deu para fulano, Deus para mim? Aí vai entender, vai ter com Deus. Mas seja zelosa e cuide do que Deus te deu. Porque também tem gente que se larga. Nem a quem, nem além, gente. Vai se cuidar. Vai ficar bem, vai melhorar. Não tem os tratamentos aí para isso? Tem, a gente se cuida. Você não faz unha? Quem faz unha aqui? Levanta a mão. Não, levanta bem alto, eu quero ter uma amostragem. Gente, é praticamente todo mundo. Por que você faz unha? Por quê? Para cuidar das unhas, né? Aí tem mulher que cuida da unha, mas não cuida do cabelo. Não consigo entender a diferença. Cuida da unha, mas não cuida do que come. Cuida da unha, vai não faz exercício. Eu estou falando para mim, viu? Porque eu estou precisando fazer exercício.
Cuida da unha, mas não faz os exames? Para mim também, que eu tenho que fazer meus exames. Vocês estão entendendo? É a medida, esse corpo, pega aí em você. Deus que te deu, desse tamanho. Bem que eu queria ter 1,70 m, mas Deus me deu uma delimitação. Eu tenho 1,57 m. E preciso estar satisfeita com a minha medida. Nossa missão é sermos gratas pela medida recebida e fiéis no pouco ou no muito que nos foi confiado. Pare de buscar, querida, sua definição nos espelhos distorcidos desse mundo ou nas vozes que exigem o que Deus não lhe pediu. A sua identidade deve vir dos lábios de quem tem poder criador. Aprenda a ouvir da boca certa do seu Pai Celestial, Criador de todas as coisas, quem realmente você é, porque você não é o que você faz, mas quem seu Pai Celestial diz que é, filha, e isso basta. Amém, queridas? Amém, glória ao nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Eu quero orar por você. Eu espero de coração que essa mensagem desdobre dentro de você. Te faça chegar em casa e avaliar até quem você está seguindo na internet. Se não edifica, se gera inveja, se causa algum tipo de inflamação no coração, para de seguir. Ah, Melissa, mas é minha irmã de sangue. Para de seguir. Para de seguir, gente. Se ela perguntar, você diz assim, minha irmã, eu estou fazendo uma limpa no meu Instagram e tudo que está me gerando qualquer tipo de desconforto eu estou tirando. Aí é bom que você confessa pecado, você diz para sua irmã. E toda vida que eu olho para a tua vida eu tenho inveja. Gente, é na luz ou não é na luz que nós estamos andando? Ou a gente está na luz ou a gente está nas trevas, gente. Não tem meio termo, não tem sombra nem variação. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação. Não tem zona cinza, não. São letras pretas em páginas brancas. Então é bom que você, Rafael, limpa geral. Aí pedir perdão, confessar pecado e resolver tudo para zerar a vida. E dar um restart. Para reconstruir sua identidade do jeito certo, sobre a pedra angular que é Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti essa noite. Tão gratas pela Tua palavra. Um versículo tão pequeno, mas tão cheio de verdade, que carrega tanta transformação. Que essa palavra, Senhor, entre rasgando a gente por dentro. Não tenha reserva, Senhor, pode vir. E vem mesmo. E vem transformando e ajustando, vem confrontando, vem quebrando, vem demolindo, vem fazendo tudo o que precisa ser feito. Para que novas estruturas de identidade se ergam, não mais fundamentadas em impressões, modelos caídos, não mais sustentadas em cima de expectativas humanas, mas estruturas firmes e eternas, uma construção sólida, firmada na rocha, que nós sejamos essas edificações que apontam para Cristo. Deus, não deixa minhas irmãs padecerem nem um dia sequer mais de confusão de identidade. Que todas aqui, Senhor Deus, saiam comprometidas contigo, de passarem por esse processo de transformação e reconstrução, para que tão mais rápido quando imaginam, elas possam usufruir de todo o propósito que o Senhor tem para a vida de cada uma delas. E assim glorifiquem ao Senhor na sua jornada sobre a terra.
Sim, nós estamos aqui, Senhor, com uma missão. Sim, cada uma de nós tem um chamado. Mas nós entendemos que para exercê-los com fidelidade e para que apontemos para Ti e não para nós, nós precisamos saber quem somos no Senhor. Ajude-nos. E que toda dificuldade de confrontar, de resolver, de lidar com as questões, seja agora rompida no poder que é no nome de Jesus. Que nós sejamos visitadas por ousadia, coragem e intrepidez. E avancemos comprometidas e responsáveis na nossa medida, no nosso metron, satisfeitas e contentes em quem Deus nos fez para ser. Faça isso na minha vida e na vida das minhas irmãs, no poder que é no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Apenas mais uma vez. Ferida de
essa canção, Senhor, que foi declarada nessa noite. Que o Senhor venha, Senhor, com a Tua palavra, com o Teu Espírito, Senhor. Trazer, Senhor, fome e sede pela Tua presença, Jesus. Que nada mais, Senhor, importe em nossas vidas, senão, Senhor, nos gastarmos diante de Ti, no Teu altar. Senão, Senhor, nos gastarmos, Senhor, nos deixarmos gastar para Ti, Senhor. Sim, Jesus, Tu és digno, Senhor, de tudo, Jesus. Tu és digno do nosso viver, Tu és digno do nosso melhor, Senhor. Não queremos Te dar, Senhor, o que sobra. Não queremos Te dar, Senhor, daquilo, Senhor, que nos resta. Mas queremos, Senhor, oferecer a nossa vida, Senhor. Queremos oferecer o nosso coração, Senhor, diante do Teu altar, Jesus. Para que diante do Teu altar, Senhor, a chama não se apague, Senhor. Para que diante do Teu altar, Senhor, o fogo não venha esmorecer, Senhor. Porque somente diante do Teu altar, Senhor, nós podemos sim, Senhor, sermos, Senhor, flamejados pela Tua presença, Jesus. Sermos cheios da Tua presença, Senhor. E em Ti, Senhor, nós vencermos os desafios que sobrevêm sobre nós esses dias. E em Ti, Senhor, vencermos o desânimo. E em Ti, Senhor, vencermos, Senhor, a cultura maligna desse século, Senhor. E em Ti, Senhor, nós vencermos a nós mesmos, Senhor, a nossa carne. Ah, Jesus, vem, Senhor, nos fortalece, Senhor, em Ti, Jesus. Que o desejo do nosso coração queime, Senhor, pela Tua presença, Jesus. E queime, Senhor, pela Tua vinda, Senhor. Que esse seja o desejo de que até que o Senhor venha, o nosso clamor seja sincero a Ti, Senhor. Que até que o Senhor venha, Senhor, sejamos desnudados em Tua presença, Senhor. E sejamos, Senhor, diante de Ti, assim como o Senhor nos enxerga, Jesus. Sem máscaras, sem nada, Senhor, que possa, Senhor, nos colocar no lugar, Jesus, onde achamos que o Senhor não nos vê. Mas vem, Jesus, e forja as nossas vidas, para que no dia que o Senhor vier, o Senhor nos encontre, Senhor, em Ti. Queremos ser achados em Ti, Jesus. Até que o Senhor venha, cante. Até que o Senhor, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, diante do Teu altar. Glória a Deus. Nós gostaríamos de chamar a pastora Alessandra aqui. Alessandra, você aniversariou e nós queremos honrar sua vida em nome de todas as mulheres dessa casa, tá? Queremos te dizer que nós admiramos o que Deus tem feito em você, o quanto você tem crescido, a sua dedicação para cuidar das mulheres dessa casa. Quero que você saiba que nós acreditamos em você, certo? E que nós sabemos que cada vez mais você vai crescer e grandes coisas Deus fará em ti e através de ti. Nós amamos a sua vida e queremos orar, tá? Fazer uma oração por você. Pai do Senhor, a igreja, vamos estender as mãos, vamos orar pela vida da nossa pastora. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, toma a vida da pastora Alessandra nas tuas mãos, Senhor. Continua abençoando a vida dela, Senhor. Continua abençoando a sua casa.
o seu ministério, Senhor. A sua vida como esposa, como mãe, Senhor. Guarda a casa da tua filha, Senhor. Ah, Senhor, derrama de sabedoria sobre a vida dela, Senhor. Que seja uma estação nova na vida dela de conhecimento, de sabedoria. Fortalece a tua filha, Senhor. Para que ela possa caminhar, Senhor. Para que ela possa caminhar de forma leve, Senhor, como foi pregado, na medida certa, Pai. Ah, Senhor Deus, abençoa a vida dela, Senhor. Que tudo que o Senhor venha colocar nas suas mãos, Senhor, venha prosperar, Senhor. Que ela possa, Senhor, tocar nas águas, Senhor, e ver o mar se abrir, Senhor. Que nós, como mulheres dessa casa, podemos nos levantar e juntos, Senhor, somar no ministério de mulheres, junto com a nossa pastora, meu Deus e meu Pai. Assim eu já te oro e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém, amém. Gostaria de agradecer essa surpresa, amém? O carinho de vocês, mulheres que estão comigo no dia a dia, né? Cuidando aqui na nossa casa, cuidando de vidas. E essa palavra me confrontou muito. Nem aqui e nem além, na medida certa. Amém. Que cada uma de nós possamos andar no nosso metrô na medida que o Senhor entregou para cada uma de nós. Amém. Naquilo que cada um entregou para cada uma de nós, sem cobrança. Porque quando a gente passa disso, fica um peso. E aí eu acho que o Senhor já não está. Deus já não está. Porque você vai fazer no automático. Você vai fazer para agradar pessoas. Você vai fazer para o outro, né? E eu acredito que o Senhor já não está mais ali. E eu anotei algumas coisas, né? Deus, ele foi assim, foi algo assim. E é incrível que em nenhum momento o Criativo ficava falando comigo. A Melissa passou o tema, E eu sempre estava muito ocupada e eu nunca perguntava, nem falava. Deus, eu acho que Deus assim, não permitiu nem eu saber do tema. Porque eu creio que essa palavra, ela foi para todas nós, mas ela me confrontou. E eu tenho certeza que hoje eu vou dormir bem tarde, pensando e refletindo, digerindo tudo isso que o Senhor falou comigo hoje. Amém. Com o meu coração, nem aquém nem além, para o Senhor. Né? Porque Deus, ele tem uma medida para cada uma de nós. Amém. Amém. Obrigada. Amém, glória a Deus, que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, que vocês possam nesse momento se conhecer, quem não se conhece ainda, possam sentar à mesa, possam ficar à vontade na casa do Senhor, amém? Que Deus abençoe a vida de cada uma, amém? Eu não vou fazer nenhuma oração, porque esse é o nosso tempo, esse nosso momento de comunhão. Antes de eu me esquecer, Andresa, o sorteio. Azaf,
Queridas, quem chegou aqui, tem alguém que não recebeu o número do sorteio? A irmã Mary está aqui, ó. Irmã Mary, levanta a sua mãozinha. Alguém levanta a mão, fica de mão levantada, quem não recebeu o número. Azaf, não bota ainda no telão, não. Vai aparecer no telão, tá bom? A gente está com alguns brindes aqui para sortear, alguns mimos. Mais alguém? Levanta a mãozinha. Mais alguém? Aqui, irmã Mary, ó, do outro lado. Mais alguém? Lá no final, ó, irmã Mary. Irmã Mary, para cá, ó. Aqui no telão vai aparecer o banner do nosso grupo de WhatsApp, depois do sorteio, certo? Aonde você pode direcionar o QR Code e entrar no nosso grupo de WhatsApp, aonde a gente está ali compartilhando toda a programação da nossa igreja, toda a programação também do nosso encontro de GRs, e a gente quer deixar o nosso grupo de mulheres do WhatsApp com mais informações para que a gente possa abraçar todas vocês, tá certo? Então, depois do sorteio, vai ficar o banner. E se você ainda não participa e deseja entrar no nosso grupo de WhatsApp Iluminadas, é só direcionar a câmera do seu celular para o QR Code e você vai conseguir entrar. Pronto, todo mundo recebeu? Vamos fazer o sorteio, Azaf. Vamos ver. Foram entregues 170 com senhas. 73. 73 aqui, amém. Pode ir seguindo, Azaf. Mel, você recebeu? A Mel não recebeu. Andresa. Deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar qual é o meu número. Alguém? Vamos abrindo, gente, o papelzinho. Alguém? 50? Não, pois vamos passar. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. 2. Essa chegou cedo. 2. Alguém? Passa, vai passando. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Trazer o pratinho para elas. Mais um sorteio, mais um e último.
que nos move. 40! Ai, irmã Mary! Ai, irmã Mary! Olha aí! Glória a Deus! Amém! Que vocês possam conhecer mulheres novas nesse tempo, criar conexões, perguntar o nome, amém? Deus abençoe!